Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado, ao nosso estudo semanal. E você, junto comigo, vai ter uma experiência, né? Uma experiência maravilhosa na presença de Deus, em que, com certeza, o Senhor, por meio do estudo de hoje, falará aos nossos corações. Antes de nós conhecermos qual será o tema do nosso estudo, eu quero convidar você a orar junto comigo. Então, vamos fechar nossos olhos e vamos buscar a presença de Deus. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez estarmos aqui reunidos, prontos para ser impressionados pela Tua palavra, para mantermos um relacionamento contigo e dessa forma desenvolvermos a nossa espiritualidade cada dia mais. Que nessa ocasião, o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos ensinando, nos admoestando, nos fazendo conhecer a Tua glória e a Tua santa graça e presença. Fica conosco, dá-nos a Tua paz. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, nós vamos estudar aqui o tema de terça-feira e o tema é o Cântico do Meu Amado. Eu separei aqui alguns pontos e também tem um contexto bastante interessante que nós vamos ler. O primeiro ponto diz o seguinte: em meio ao conflito cósmico, Deus manifesta seu amor e justiça de maneiras surpreendentes. É interessante porque a base do relacionamento, do caráter de Deus, ele segue essas duas vertentes, amor e justiça. Nós, aqui na Terra, muitas vezes nós temos dificuldade de nos pautar por esses dois pilares, né? Amor e justiça. Normalmente nós somos, de certo modo, desequilibrados. Ou a gente é inclinado demais a agir de maneira a pensar somente no amor, ou a gente é inclinado demais a agir somente inclinado na justiça. Esse, graças a Deus, não é o caso do nosso Senhor. Ele é equilibrado, ele é correto, ele é amoroso e ele é justo. Como é que a gente vê isso? Basta a gente olhar para a cruz do Calvário. A cruz, o sacrifício de Jesus, é a expressão máxima, tanto do amor de Deus por mim e por você, como também o apreço que ele tem à justiça. Pois, dessa forma, ele se tornou réu da própria lei, se colocando debaixo da lei, provando para todos de que não somente a lei de Deus é santa, mas que também é perfeita. E sim, a lei do Senhor, ela é observável, ela é, vamos dizer assim, possível de se cumprir. Em outras palavras, as acusações de Satanás com relação aos mandamentos, ao regime do reino de Deus, de fato, eram completamente infundadas. Um outro ponto que eu destaquei diz o seguinte: no entanto, alguns podem perguntar: Deus poderia ter feito mais do que fez para prevenir ou eliminar o mal? Algumas pessoas pensam e questionam: será que Deus não poderia ter feito algo? Por exemplo, por que que ele deixou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal ali no jardim? Será que de fato era necessário, né, que aquela árvore estivesse ali? Será que Deus ele não poderia provar a lealdade, né, o amor, a reciprocidade no relacionamento do primeiro casal de outra forma? Quem sabe de uma forma em que pudesse ter ali a presença dele para, quem sabe, de certo modo garantir, né, a questão do primeiro casal? Será que algumas coisas não poderiam ter sido feitas de maneiras diferentes? E aí algumas pessoas acabam caindo em muitas conjecturas, pensando e pensando as N possibilidades de, quem sabe, um presente e um futuro completamente diferente. Porém, quando esse tipo de questionamento assolar a nossa mente, lembre-se, o nosso Deus, ele fez tudo aquilo que estava ao seu alcance para evitar essa triste realidade que hoje eu e você vivemos.
Porém, nós percebemos, tanto com o estudo da semana passada, como também com o estudo dessa semana, que o nosso Deus, ele, embora seja todo-poderoso, ele, de certo modo, tem algumas limitações. E eu espero que você entenda bem essa palavra, e quem sabe, talvez ela nem seja a mais indicada para se referir a Deus, mas simplesmente para tornar entendível aquilo que eu vou dizer. O nosso Deus, ele tem algumas limitações com aspecto à moralidade, né? Com aspecto a de não ir contra o seu próprio caráter. Eu vou lhe explicar de maneira mais clara. O Senhor, ele queria desenvolver, ele quer desenvolver um relacionamento verdadeiro comigo e com você. Um relacionamento que seja baseado no amor. E é impossível desenvolver tal relacionamento se não houver a liberdade de escolha. Em outras palavras, o livre-arbítrio. A partir do momento em que Deus decidiu que os seus filhos, os seres criados por Ele, iriam portar, né, o direito de escolha, o Senhor meio que, de certo modo, deixou em aberto a possibilidade da existência do mal. Como nós sabemos, não houve nada que provocasse o mal. A existência do mal é um grande mistério. Ninguém sabe dizer como brotou no coração do anjo perfeito. Ninguém sabe explicar as razões que levaram a isso. Simplesmente aconteceu. O mistério da existência do pecado. O contexto que foi apresentado aqui para a nossa leitura e reflexão se encontra no livro do profeta Isaías. E eu gostei bastante desse texto. Ele está ali no capítulo 5, do versículo 1 ao 4, e diz assim, ó: Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Olha que texto interessante. Esse texto de Isaías, ele reflete exatamente a realidade que o nosso Senhor viveu. Como assim, Davi? Quem é o dono da vinha? Olha aqui, ó. O dono da vinha é o próprio Deus. E a vinha representa o seu povo. Mas esse texto também pode ser aplicado à atuação mais ampla de Deus neste mundo. O Senhor, assim como o dono da vinha, ele fez tudo que estava ao seu alcance, tudo que estava permitido a ele fazer, para garantir que os frutos da sua vinha fossem doces e agradáveis. Como a gente viu aqui no dono da vinha, ele cavou, ele retirou, ele preparou a terra, ele criou ali a estrutura para, vamos dizer assim, ter o melhor preparo possível, o melhor manejo possível. Mas, infelizmente, por mais esforço, por mais dedicação que o dono da vinha expressou, as uvas não nasceram boas. O contexto na linguagem original, no hebraico, ele dá um tom ainda mais dramático. Ele fala que essas vinhas não eram simplesmente azedas, mas eram uvas podres. E isso reflete de maneira exata a realidade e a condição que eu e você nos encontramos com relação à contaminação do pecado. A visão que
vamos dizer assim, a visão clara de mim, de você, com relação ao pecado, é exatamente isso. Nós estamos podres por conta do pecado. Nada, nada se aproveita de mim, de você. É tanto que em um outro contexto, fala que as nossas melhores ações apresentadas na presença de Deus seria como trapos imundíceis, ou no linguajar mais compreensível, seria como, quem sabe, um absorvente usado, bastante sujo. Pois é, as melhores atitudes, decisões e ações que eu e você possamos apresentar têm essa visão terrível que o pecado causa. Um outro ponto que eu destaquei diz o seguinte: a partir de Isaías 5:3, é o próprio Deus quem fala, convidando as pessoas para que julguem entre ele e sua vinha. Eu acho interessante essa qualidade e essa característica de Deus, a transparência. Da mesma forma que é apresentado aqui no livro de Isaías, em outros contextos falam também que nós teremos um dia essa oportunidade de certo modo, averiguar e julgar os atos de Deus. Como assim? A Bíblia apresenta um período de 1000 anos, em que nós, por ocasião da volta de Jesus, iremos passar no céu. Vai ser um período de esclarecimento, um período em que nós teremos para tirar todas as nossas dúvidas, esclarecer os pontos que, quem sabe, sejam conflitantes à nossa mente. Sabermos se, de fato, o juízo de Deus foi justo e correto. O Senhor oferece isso porque isso faz parte da maneira dele de agir. Isso faz parte do caráter dele, a transparência. E por isso, aqui no contexto de Isaías, ele pede para que não apenas os moradores de Jerusalém, mas de toda a Judá julguem a situação dele. Do tipo, avaliem, verifiquem, olha o que eu fiz, olha o meu empenho, olha o meu trabalho. Será que em algum aspecto eu deixei a desejar? Será que em alguma situação eu fui imprudente, eu, quem sabe, relaxei, deixei para lá, não dei a devida atenção? Ou será que eu fiz tudo certo de maneira perfeita? E que a situação, o resultado que aconteceu, de certo modo, fugiu do meu controle? O outro ponto que eu destaquei, o último, diz assim, no versículo 4, o Senhor faz uma pergunta importantíssima. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? De fato, quando nós analisamos todo o contexto, todo o enredo, o Senhor não apenas fez tudo o que estava ao seu alcance, como ele foi além. Pois não apenas ele criou o ambiente perfeito, a atmosfera santa, tudo no seu devido lugar, como ele, para tentar remediar esse triste resultado, com a esperança de restaurar vamos dizer assim, a forma esperada que ele almejava, ele deu a própria vida para poder remediar essa situação, para poder, quem sabe, restaurar as uvas que se encontram em uma situação de podridão. Se eu e você não apenas colaborarmos, mas nos posicionarmos de maneira favorável a fazer parte desse plano, sim, nós poderemos deixar essa triste situação de podridão que o pecado acomete a mim e a você. E podemos sim ser uvas perfeitas, uvas doces, uvas agradáveis ao nosso Senhor. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Hoje falamos sobre o cântico do meu amado. É exatamente o contexto de Isaías, do capítulo 5. Papai do céu te abençoe e proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui, pela graça de Deus, no próximo encontro, no próximo estudo. Até a próxima e tchau, tchau.